e hoje eu vou apresentar um trabalho de revisão narrativa sobre alternativas para a minimização da oxidação lipídica em bolos. Bom, os bolos representam um produto de panificação amplamente consumido e com uma enorme relevância econômica, visto que em 2022 o seu mercado global movimentou cerca de 46 bilhões de dólares. Sob a visão da ciência e da tecnologia de alimentos, o bolo é um sistema coloidal complexo, se tratando de uma emulsão onde uma rede tridimensional proteica, formada pelas proteínas do ovo e do trigo, coagula no forno para reter bolhas de ar e envolver o amido gelatinizado. Enquanto os lipídios vão desempenhar um papel tecnológico muito importante nesse sistema, promovendo a aeração inicial, que vai conferir maciez e também retardar a retrogradação do amido durante o armazenamento. Com isso, o objetivo do trabalho foi apresentar os mecanismos da ação da oxidação lipídica e as alterações causadas por essa reação em bolos e trazer alternativas viáveis para minimizar esse tipo de degradação. Mas, por que os bolos são tão propensos à oxidação? O principal fator crítico é a própria estrutura física da massa. A massa aerada e porosa oferece uma enorme área interfacial exposta ao oxigênio atmosférico. Além disso, o calor intenso do fornecimento vai atuar como um catalisador térmico de iniciação, enquanto a gema do ovo fornece íons de ferro que agem como agentes pró-oxidantes metálicos. Também a presença de ácidos graxos insaturados na formulação tradicional vai atuar como um combustível ideal para o processo degradativo, que gera compostos de degradação primária e secundária. O processo de oxidação ele vai ser dividido em 3 fases, sendo onde na iniciação vai ocorrer a formação do radical livre alquila pela perda de um átomo de hidrogênio na cadeia lipídica, depois a propagação, onde esse radical livre vai reagir rapidamente com o oxigênio celular e gerar radicais peroxila que atacam novos lipídios e geram hidroperóxidos, num ciclo repetitivo ou a chamada reação em cadeia. Por fim, na terminação, os radicais livres sobreviventes eles colidem, formando polímeros estáveis e não radicais, e cessando a reação em cadeia, embora os danos que foram causados durante o processo de iniciação e propagação não consigam ser reparados com o final da reação de oxidação. A reação ela vai trazer consequências tanto físico-químicas quanto sensoriais para o produto. As consequências físico-químicas são aquelas que comprometem diretamente a estabilidade do bolo. A quebra de triglicerídeos eleva os ácidos graxos livres, o que acaba reduzindo o pH e também aumentando a acidez. Também vai ocorrer o acúmulo de produtos mutagênicos, como os malonaldeídos, e o bolo também vai perder a capacidade de reter gases e umidade, resultando em um colapso e na diminuição do volume do miolo, além de perdas graves de vitaminas e de aminoácidos essenciais. Do ponto de vista sensorial, o principal indicador de deterioração é a formação do hexanol, que é um aldeído volátil, que confere um aroma e sabor característicos de sebo ou ranço, e que acaba mascarando essências agradáveis de baunilha e milho. Também vão ser observadas alterações na cor, geradas pelo escurecimento tardio de proteínas, e também a degradação de pigmentos naturais do ovo, além de um nítido aumento na dureza do miolo, afetando severamente a maciez percebida na mastigação e reduzindo a aceitação geral do consumidor. Para mitigar esses problemas, a ciência de alimentos vai apresentar 4 caminhos principais. O primeiro vai ser referente à tecnologia de embalagens, com a atmosfera modificada, substituindo o ar interno por misturas inertes de nitrogênio e dióxido de carbono, reduzindo drasticamente o oxigênio reativo. Uma segunda via seriam as embalagens ativas, que incorporam agentes antioxidantes diretamente nos filmes plásticos e depois se misturam de uma forma controlada com a superfície do bolo. Além desses dois, também seria viável o uso de barreiras físicas opacas, impedindo que a luz catalise a fase inicial da oxidação. Outra alternativa seria a modificação do perfil lipídico. Os óleos poliinsaturados tradicionais, como o de soja e de girassol, que são mais utilizados na produção de bolos,
são estáveis devido ao alto teor de ligações duplas que eles apresentam. Então, seria interessante a substituição deles por fontes monossacarídeas estáveis, como o óleo de bagaço de oliva, ou fontes saturadas, como o óleo de palma. Uma terceira estratégia seria focada no mercado clean label, que seria aqueles de rótulo limpo, utilizando antioxidantes naturais para substituir aditivos sintéticos como BHA e BHT. Para isso, seriam utilizados extratos de chá verde e de chá branco, folhas de goiaba e também o fruto da aronia preta, que pelos estudos desempenham um grande papel antioxidativo nessas misturas. Por fim, a utilização de ingredientes coadjuvantes na massa. O uso de enzimas tecnológicas como as lipases, que facilitam a formação de complexos aminolipídio e que acabam isolando ácidos graxos livres, impedindo que eles reajam com o oxigênio. Também poderia ser utilizado a glicose oxigenase, que remove quimicamente o oxigênio residual, impedindo também que haja a formação da oxidação. Em termos de aditivos naturais, o xilitol ele vai atuar protegendo termicamente os antioxidantes ativos na receita e o ácido cítrico atua como um agente quelante de metais, inativando o ferroprooxidante que acaba vindo do ovo. Com isso, podemos concluir que o processo oxidativo em bolos se dá por fatores intrínsecos e extrínsecos ao alimento, como a própria estrutura física dele e também o calor fornecido durante o forneamento. A degradação interfere na aceitação e na venda de prateleira do produto, e também existem alternativas que podem diminuir a oxidação, sejam relacionadas à embalagem ou à mudança na composição do bolo. Obrigada pela atenção.